Bom dia pessoal. Tudo bem? Oi, Sara. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Luan. Eu tô bem, Leonardo, e você? Bom dia, Giovana. Bom dia, João. Tudo bem? Como foram aí final de semana? Como passaram? Tudo tranquilo? Bom dia, Pedro. Bom dia, Maria Alice. Eu tô bem, Mariana, e você? Bom dia. É, mais um, né, Sara? Aqueles que a gente não sabe nem que dia que é, né? Se é sábado, se é domingo. Bom dia, Caio. Tudo bom? Eu tô bem também. Pessoal, a prova, tá? Já foi corrigida, a prova do livro, já tá lá no Dateduk, tá? Não sei se alguém viu, se vocês já viram. É, também, final de semana também fico meio assim, sabe? Até meio-dia eu não consigo dormir, não. Às vezes, muito de vez em quando. Um domingo, às vezes eu consigo, mas muito difícil. Beleza, vamos. O pessoal tá entrando aí. Vamos procurar a prova aqui para a gente fazer a correção, tá? Depois aí a gente faz uma revisãozinha. Depois tem um plantão também para fazer uma revisão antes de vocês receberem lá o link da prova. Ok? É, muito bem, a maioria. Bom dia, Gustavo. Já tá com fome, Miguel? É, eu tomei café bem cedinho, já são 9 horas, já tô com fome também. Mas eu preciso segurar minha boca, que eu tô cada dia maior. Foram muito bem na prova, viu? Gostei, foram bem. É, né? A gente fica muito parado, dá fome toda hora. Nossa, eu engordei 6 quilos nessa quarentena. Fora que eu já tinha engordado antes, que eu não deveria ter engordado, mas engordei. Eu engordei 6, porque eu tenho uma facilidade para engordar, que ó, só Jesus na causa. 6 quilos. Já tinha engordado uns 7 em 2019, mais ou menos, e não, 7. Não sei, já tinha uns 5, 6 de engordar em 2019. Aí mais 6 da quarentena, são 12.
É complicado, né, pessoal? A gente fica em casa, fica ansioso. Você emagreceu, Miguel? Que maravilha. Eu tô comendo muita coisa, mas eu tô engordando. Bom dia, Mariane. É o efeito quarentena, né? Que a gente rola depois. Então vamos lá, ó. Eu vou compartilhar aqui. Você enjoa de comer, Sara? Eu nunca enjoo, não, mais. Então vamos lá, ó. Eu vou compartilhar a tela, ok? E nós vamos fazer a correção da prova, tá? Vou fechar o chat, depois eu vou abrir, caso tenha alguma dúvida, tá? Só um minutinho. Pronto. Beleza, então vamos lá, tá? Ah, ó, a número 1, tá? Ah, ó, Dorothy foi arrastada pelo chão da casa que voava junto com seu cachorro. Que fenômeno da natureza aconteceu neste momento da história? Aconteceu que foi um ciclone, tá? Ok? A minha tá aqui diferente, tá? Porque eu não recebo ela pelo link igual a vocês. Então, ciclone, tá? 2. No meio do caminho, o homem de lata, no meio do caminho, como o homem de lata ajudou os seus amigos a atravessarem o rio. Lembra? Ele cortou, né, a madeira e o que ele fez? Uma jangada, tá? Então, aqui, ó, uma jangada, certo? 3. Com qual condição o mágico de Oz iria atender ao pedido de Dorothy e seus amigos? Então, ele, para atender o pedido dela, né, ele impôs uma condição. Qual essa era a condição? Né? Se ela matasse, né, a bruxa má do Oeste, certo? A número 4. O guardião dos portões disse aos personagens que eles só poderiam entrar na Cidade das Esmeraldas com os óculos por quê? Né? Porque eles poderiam ficar cegos com o brilho da Cidade das Esmeraldas. Tá? Então, aqui é a segunda alternativa, na número 4. Certo? A fazenda que Dorothy morava com seus tios era um lugar agradável? O que fala lá no começo? Que era um lugar cinzento, né? Seco, né? Não era um lugar que tinha plantações, não tinha pastagens verdinhas, assim, não era um lugar bonito, tá? Não era um lugar agradável, era um lugar triste, era um lugar cinzento, tá? Então era aqui, ó, não, tá? Era um lugar triste e cinzento, ok? Eu vou abrir antes de começar as alternativas. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar aqui no chat. Até número 5, alguma dúvida aqui? Tá? Alguém quer questionar alguma coisa, alguma questão? Não? Chamou o advogado, eu errei, vou chamar meu advogado para processar. Não? Então tá bom. Então não vamos para o tribunal. Então eu vou corrigir agora as dissertativas. Ó, na Terra de Oz, Dorothy fez alguns amigos. Assim como a menina, todos tinham um desejo. Qual o desejo dela? Olha a pergunta, presta bastante atenção. Tá, ó, qual o desejo dela e dos amigos? Tá? Alguns aí colocaram, e eu não considerei um ponto, eu considerei menos, porque colocaram só o desejo dos amigos. Mas na pergunta fala, ó, qual era o desejo dela e dos amigos? Tá? Então teve alguns que colocaram aí só o dos amigos. Colocaram só o desejo aí do homem de lata
do leão e do espantalho, e não colocaram dela, tá? Então, qual era o desejo dela? O desejo dela era voltar para casa, né? Voltar para o Kansas. E dos amigos, o leão, né? Ele queria ter coragem. O espantalho queria ter um cérebro. E o homem de lata queria ter um coração. Ok? Agora a 7, tá? Quem eram os Mushkins? Por que eles reverenciaram Dorothy? Então, nas dissertativas, pessoal, fala assim que a resposta é muito subjetiva. O que é subjetivo? Né? Ela não precisa ser algo objetiva, né? Então, assim, cada um tem um entendimento e vai colocar com suas palavras, tá? Desde que isso não fuja, né, do propósito do livro, certo? Né? Então, quem eram os Mushkins? Então, muitas pessoas descreveram, né, exatamente igual estava no livro. Uns disseram que eles eram moradores ali do, da terra de Oz, ok? E eram escravizados pela bruxa, certo? Alguns descreveram eles certinho, as roupas que eles usavam, até aí beleza, tá? E por que que eles reverenciaram a Dorothy? Tá? Eles reverenciaram ela porque ela, né, entre aspas, não foi por querer, acabou matando a bruxa má, né, que escravizavam eles, certo? Não foi bem ela que matou. Quando a casa caiu ali, né, quando ela veio lá do ciclone com a casa, caiu bem em cima da bruxa. Então eles achavam que ela tinha matado a bruxa, então por isso eles reverenciavam. Mas quanto à descrição aqui, alguns colocaram, né, que eles eram seres pequenos que moravam na Terra do Leste, né, no mundo de Oz. Outros descreveram certinho, né, as roupas que eles usavam, tudo bonitinho, tá? Então, não fugindo muito do propósito, eu considero, tá? Agora, alguns colocaram coisas que não tinham nada a ver e alguns não colocaram porque que eles reverenciaram a Dorothy. Então, foi meio certo. E alguns não colocaram quem eles eram e só porque que eles reverenciaram e também foi meio certo, ok? A número 8 também, ó, como o homem de lata perdeu o coração. Eu pedi para explicar. Então, teve gente que colocou toda a explicação, teve gente que foi mais, né, sucinto, resumiu, né? Como ele perdeu o coração? Ele era apaixonado por uma moça, né? E havia uma senhora, era a tia dessa moça, né, que ela não queria esse relacionamento. Então, o que que ela fez? Ele era um lenhador. Então, ela pediu à bruxa que fizesse uma maldição com um machado, tá? E aí ele foi cortando partes do corpo dele. Com essa maldição, ele foi cortando sem querer partes do corpo dele e foi substituindo por lata. E foi assim que ele perdeu o coração, né? Ele não prometeu o coração dele para a moça, ok? Certo? E foi por isso, tá? Por essa maldição que a bruxa colocou no machado, que ele foi perdendo as partes do corpo, né? Foi cortando e aí foi substituindo por lata, certo? Como Dorothy conseguiu voltar para a casa dos seus tios? Lembra do sapatinho lá, né? Que ela batia 3 vezes e fazia um pedido, o sapatinho era mágico, né? E foi a bruxa boa quem disse para ela que o sapatinho era mágico. Então, como ela conseguiu voltar? Batendo o sapatinho 3 vezes, né? Com o calcanhar 3 vezes, e ela fazia um pedido. E ela conseguiu voltar. 10. Qual o motivo de Dorothy? Peraí, só um minutinho, tem gente querendo entrar aqui. Qual o motivo de Dorothy morar com os tios? A Dorothy era órfã, né? De pai e de mãe, e por isso ela morava com os tios. Ok? Vou abrir o chat, caso tenha alguma dúvida, caso alguém queira questionar. Pronto, está aberto. Essas cinco questões aí dissertativas. Oi, Aquiles. Fala, Pedro.
O leão queria matar, queria ter um cachorro? Não, o leão queria ter coragem, porque o leão era covarde. Não, Caio, a casa caiu em cima dela. Ah, entendi. O cachorro, o cão coragem, não é um filme? Isso, foi isso aí, Sara. Coragem, o cão covarde. Ah, é um desenho, tá. Eu já ouvi falar alguma coisa, por isso que eu pensei que fosse um filme. Não é do meu tempo, é do tempo de vocês. É, o próximo é Alice. É, o próximo é Alice? Eu não lembro a ordem, tá? Eu enviei, tá lá no. Eu tenho aqui anotado. Que não, gato malhado. O gato malhado? Vocês receberam a listinha, não receberam, pessoal? Isso muito bem, Sara. Então, pessoal, não pode perder a lista, né? Eu sei que a minha tá aqui no notebook, só não sei onde eu salvei. Tem tanta coisa aqui. Vamos ver aqui. Não tá aqui. Mas vocês receberam. Então, pessoal, não percam a lista quando vocês recebem lá no início do ano, tá? Porque depois ficam aí sem saber o livro, tá? É importante guardar. Cola na agenda, certo? Aqui eu não tô achando a minha não, mas depois eu vou procurar, ok? É o gato malhado, né? Certo. Pessoal, então alguma dúvida, algum questionamento aqui sobre a prova? Não? Não? Ninguém quer contestar? Chamou advogado? Não? Então tá bom. Então ótimo. Já chamou, Sara? Que horror, porque você tirou uma nota ótima. Pronto. Então vamos lá. Ahn, vamos fazer uma revisãozinha, tá? Então vocês vão receber novamente, eu vou falar, tá? Sempre vou falar. Vocês vão me ouvir, vocês vão cansar de me ouvir falar, tá? Peraí, deixa eu ver, Sara. Eu falava um mantra que não há um lugar melhor que o nosso lar voltou para casa. É que depende da versão, né? Como o de vocês foi adaptado, né, para a linguagem de vocês, então ele é mais tem algumas coisas que no outro, né, vai ter a mais, mas a história é a mesma, tá? Eles só fazem uma adaptação, né, com algumas palavras. Isso, ela batia os sapatinhos e repetia isso. Então, pessoal, vocês vão receber o link hoje às 2 horas, como vocês sempre recebem, tá? É, vocês vão ter 24 horas, então até amanhã para fazer isso. Então, vou falar toda vez.
Façam com calma, façam com atenção, ok? Leiam, tá? É o que eu sempre falo, a gente precisa, vocês, né? Nós todos precisamos aprender a interpretar. Então, a questão nada mais é do que uma interpretação, né? Então, leiam a questão. Se tiverem dúvida, voltem, releiam novamente, tá? Tem dúvida? Ah, não consegui. Pula para a próxima, tá? Vai na próxima, depois volta naquela, releia novamente, tá? Não façam correndo, tá? Isso, exatamente. Tem gente que manda 10 minutos depois. Eu falo, quem consegue fazer uma prova em 10 minutos? Né? Com 10 questões e ainda mais com 5 questões dissertativas. Né? Então, eu recebo muitas provas, não só da sala de vocês, dos sétimos anos também. Como é obrigatório, você não pode enviar sem responder, tem gente que coloca só um ponto ali, né? Um ponto final. Ou tem gente que coloca, não lembro, coloca escrito, não lembro, não sei, envia, né? Então, nem tenta fazer. Então, pessoal, é o que eu sempre digo. O prejudicado são sempre vocês, tá? Não adianta querer aí fazer, mas a gente está tendo aula online. Ué, é a mesma coisa. Né? A gente está seguindo o conteúdo da apostila, a gente está fazendo tarefa, fazendo correção, tem plantão de dúvida, não é? A gente só não está presente ali na sala de aula, tá? Mas está sendo assim, tá difícil, né? Tem hora que cansa, né? Vocês que ficam aí até meio-dia, vocês ficam até meio-dia, 11h40, eu não sei até que horário que vocês ficam, mas eu sei que é complicado, tanto para nós professores, para vocês também, mas está sendo bacana, gente, né? Tem escolas aí, né, que a gente sabe que está assim, a Deus dará, né? Como dizia minha avó, está sendo assim uma coisa meio que, né? Meio que finge que está dando, né, a matéria e os alunos fingem que estão aprendendo. Então, assim, a gente ainda aqui está sendo bacana. A gente está acompanhando, né? Vocês estão acompanhando a apostila, eu compartilho tela, né? Os professores também fazem a tarefa, correção, tudo bonitinho, né? Então, a única coisa que mudou é que a gente está virtualmente, né? Mas está dando para acompanhar, está sendo bacana, né? Agora tem lugar que tem escola aí que não está sendo assim, né? Então, eu falo, tem como aprender? Tem, tá? Então, vamos pegar firme aí. Não, não teve não, Pedro, tá? Teve bastante azul. Vermelha foi muito, muito pouco mesmo. Só quem realmente não leu o livro, já que vocês tiveram tempo de ler, hein? Ok? Pessoal, então vou falar um pouquinho, tá, sobre os modos verbais, tá? Lembram dos modos verbais? Tá? Eu vou deixar aqui o chat aberto, caso alguém queira, né, ir falando aqui sobre os modos verbais, tal, comigo. Então vamos parar de falar. Isso vai de cada um, né? Tem gente que consegue melhor pela aula online do que na aula presencial. Então, claro, tem diferença. Ali na sala de aula a gente está com, né, tem uma interação toda, tá com os colegas, né? Sim, Sara, né? Eu também prefiro, mas nesse momento, né? Infelizmente, não tem como ter aula presencial, né? Mas a gente está conseguindo dar conta, né? A gente está conseguindo dar conta é, do conteúdo, tá? Se vocês têm dúvidas, vocês podem enviar a pergunta no WhatsApp, que a gente responde, né? Os professores estão respondendo. Então, está sendo legal, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar aberto, tá? Mas eu não quero que vocês conversem nada que não tenha a ver com o assunto agora. Então, os modos verbais. Lembram dos modos verbais? Nós temos 3, tá? Os modos verbais. Temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O que é o modo indicativo? É aquele modo que indica uma certeza, né? Ele indica uma certeza.
né? De algo que eu faço, de algo que eu fiz lá no passado, ou de algo que eu vou fazer. Nós não aprendemos ainda os tempos verbais, tá? Mas os tempos são presente, o passado, que a gente pode falar pretérito, e o futuro. Oi, Sara, pode falar. Pode escrever. Não estou compartilhando a tela não, tá? Ainda não. Então, dentro desses modos verbais, nós temos os tempos verbais, tá? Mas nós não aprendemos ainda, tá? A apostila ainda não pediu isso, então nós não aprendemos. Mas vocês já devem ter visto nos anos anteriores que tem o presente, o passado e o futuro, tá? No modo indicativo e no subjuntivo. O subjuntivo é o modo que indica uma incerteza, tá? Uma possibilidade, um desejo, tá? Uma hipótese, tá? Então, o indicativo é a certeza, lembre-se sempre disso. O subjuntivo é a incerteza, é a dúvida, é a possibilidade, ou também pode ser um desejo. Então, dentro desses dois modos, o subjuntivo e o indicativo, eu tenho os tempos verbais, presente, o pretérito, né, que é o pretérito ou passado, é a mesma coisa, e o futuro. Depois nós temos o modo imperativo. Dentro desse modo não temos tempo. Eu tenho só imperativo afirmativo e imperativo negativo, só, tá? O que o modo imperativo expressa? Ordem, pedido, conselho, certo? Então, o modo indicativo é aquele que indica ordem, pedido ou um conselho, tá? E eu tenho ele apenas no afirmativo e no negativo, tá? Não tenho tempo dentro do modo imperativo. Oi, Aquiles, pode perguntar. Subjuntivo, o que indica uma dúvida, uma possibilidade, tá? Uma incerteza. Então, esse é o subjuntivo, tá? Vou dar um exemplo. O indicativo, vamos supor, olha, o indicativo, vou falar no futuro, tá? O indicativo é quando eu falo, olha, irei ao cinema hoje. Olha o verbo ir, ó, irei ao cinema hoje, tá? Tá no futuro, mas é uma certeza, ó, irei ao cinema hoje. O subjuntivo, eu já falo, ó, talvez eu vá, olha, ó, vá. Talvez eu vá ao cinema hoje, tá? É uma certeza? Não, tá? É uma possibilidade, ok? Que eu vá, certo? Eu vou colocar aqui depois uns exercícios para fazermos juntos, tá? Oi, João, pode perguntar. Claro que precisa, João. Oxe. Então, o que não indica certeza, Enzo, é o subjuntivo. Tá? O subjuntivo é uma possibilidade, uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese, um desejo. Tá? Ok? Quando eu digo assim, ó, gostaria que chovesse hoje. Ó, chovesse, olha o verbo chover. Olha, é um desejo, ó, gostaria que chovesse hoje. Tá? É certeza de que vai chover? Não. É um desejo. Estou falando que gostaria que chovesse e que fizesse frio. Né? Cadê esse frio que não vem, gente? Pelo amor de Deus. Né? Então, é um desejo. Tá? Agora, quando eu falo está chovendo, então é o presente. Ó, nesse momento, está chovendo. Ok?
Eu vou compartilhar a tela agora, então. E a gente faz aí umas atividades que nós já fizemos, mas vamos refazer, tá? E quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, né? Vou deixar aqui aberto o chat e vamos fazer, tá? Ó. Indique os modos nas orações a seguir. Ó, choveu muito ontem. Ó, o verbo chover aí, tá? Ó, choveu, passado, tá? O que ele está indicando aí? Que modo é esse? Que modo verbal que tá? Tá no subjuntivo, tá no indicativo ou tá no imperativo? Podem responder aí no chat. Pessoal, cadê vocês? Opa, peraí. Modo indicativo, tá? Ó, choveu. É o passado, tá? Tá? O passado do modo indicativo. Então, modo indicativo. Opa. Indicativo, tá? E quando eu digo assim, ó, faz frio, eu tô afirmando, não tô? Faz frio. Não. Eu tô afirmando, é uma afirmação. Ó, se fosse no imperativo, eu daria uma ordem, ó, faça frio, né? Eu ia olhar lá para o céu, falar com Deus, falar, faça frio. Indicativo, tá? Ó, faz frio, é uma afirmação que eu estou falando, né? Que eu estou fazendo, eu estou fazendo uma afirmação. Faz frio, podia falar, faz frio hoje, tá? Então, aqui também é um indicativo. E agora, ó, não arrumamos o quarto. Não arrumamos o quarto. Indicativo, estou fazendo uma afirmação, né, de que nós não arrumamos o quarto. Modo indicativo também. Agora, ó, talvez eu experimente desse sorvete. Eu estou fazendo uma afirmação ou não? Ó, talvez eu experimente. Subjuntivo, exatamente. Tá, ó, talvez eu experimente, não é certeza. Abra essa porta, garoto. Ó, abra essa porta, garoto. Que modo que eu tenho aí? Imperativo. Opa, peraí, gente, só. Imperativo, ó, tô dando uma ordem. Ó, toquem a viola e dancem. Que modo que eu tenho aí? Imperativo também, ó. Tô fazendo um pedido, ó. Toquem a viola e dancem.
Resolveremos as atividades após o jantar. Que modo que eu tenho aí? Indicativo. Ó, gritamos muito. Vou colocar na frente aqui, ó. Gritamos muito. Que modo que eu tenho? Indicativo. Depois, se meu time vencesse, é certeza que o time vai vencer? Não, né? É um desejo meu. Se meu time vencesse. Então, eu tenho aqui subjuntivo. E depois, ó. Não jogue lixo nas ruas. Que modo que eu tenho aí? Imperativo. Ó, imperativo negativo, tá? Aqui só imperativo, porque nós ainda não vimos o afirmativo, negativo, tá? Mas é imperativo, ó. Tô dando uma ordem, né? Pedindo, né? Dando um conselho, ó. Não jogue lixo nas ruas, certo? Dúvida aqui, pessoal, nos modos? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza, então. Ó, de novo, um exercício igual, tá? Mesma coisa. Identifique os modos que estão empregados verbos em destaque. Ó, eu irei à praia amanhã. Eu irei à praia amanhã. Indicativo. Tá, futuro do indicativo. Eu estou afirmando. Eu irei. Todos trouxeram um material. Que modo que está aí o verbo? Indicativo também, ó. Estou afirmando, né, que todos trouxeram material. Ó, se puderes, vá cedo. Se puderes, tá? Qual modo eu tenho aí? Ó, se puderes, né? Vamos pegar só o puderes aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho subjuntivo. Deixa eu mudar aqui a cor. E aqui, ó. Acordem, meninos. Acordem. Oi, Caio.